Quando Jesus transformou a água em vinho no seu primeiro milagre, era um vinho alcoólico ou não? Eu vou te ajudar a interpretar esse texto, mas compreenda que existem teólogos que defendem ambos os tipos de interpretação. Para interpretarmos, precisamos estudar o contexto bíblico e também observar algo muito importante, que é o significado dessa palavra traduzida para vinho. Nessa passagem, a tradução para vinho vem do grego oinos, palavra que poderia significar tanto uma bebida fermentada, alcoólica, ou apenas um suco da uva. Então precisamos estudar o contexto para saber de qual bebida se tratava, já que poderia significar tanto suco quanto um vinho alcoólico. Observe que o milagre do vinho foi um dos 7 sinais miraculosos de Jesus no Evangelho de João. O milagre também faz parte da chamada novidade, um tema bem enfatizado por João em seus capítulos de abertura, onde ele fala do novo templo, novo nascimento, nova vida, e nessa passagem escreve sobre o novo vinho. E observe que na pessoa e no ministério de Jesus, algo completamente novo estava emergindo na história do relacionamento de Deus com a humanidade. Porém, a antiga ordem judaica, baseada na lei do Antigo Testamento, interpretações da lei, dos costumes judeus, resistia e se opunha, rejeitava essa novidade trazida por Jesus. Então é dentro deste contexto de novidade que consideramos a indagação a respeito de qual vinho Jesus criou a partir da água em seu milagre. Uma coisa bem importante a ser considerada é a questão moral. E o novo vinho se encaixa melhor neste contexto do Evangelho de João, que enfatiza a chamada novidade da mensagem que Jesus traz. Além disso, odres antigos, antigo vinho, são associados ao judaísmo e não ao Evangelho. Observe que no versículo 9 dessa passagem, a característica do superintendente atribuída ao vinho, feito por Jesus, é o termo selecionado, ou bom, que vem de uma palavra grega kalos, diferente do vinho mais barato ou inferior, que vem do grego elasson. De acordo com vários autores antigos, quando era usado kalos para se tratar de um vinho, significava que se tratava do vinho mais doce, aquele que poderia ser consumido livremente em grandes quantidades, sem causar dano algum. Esse era o vinho bom, isso é, o vinho que não teve os seus açúcares reduzidos ao álcool, devido à fermentação. Ou seja, o vinho bom, selecionado, kalos, era o vinho não fermentado. O vinho elasson, mais barato, inferior, geralmente era o fermentado e era diluído em grandes quantidades de água. Outro ponto que nos chama a atenção. Você já deve ter ouvido o ditado que diz: a primeira impressão é a que fica. Pois a ciência ela confirma esse ditado popular. O milagre do vinho era a primeira impressão de Jesus como Messias. Como primeiro sinal milagroso, esse sinal destinava-se a revelar a glória dele como Filho de Deus. Parece muito improvável que Cristo tenha deixado sua primeira impressão, ou seja, manifestado sua divindade, gerando galões de vinho alcoólico para pessoas que provavelmente já tinham bebido bastante, como sugere o contexto. Uma atitude desse tipo dificilmente seria considerada de grande importância para a missão como salvador espiritual. Outro ponto super importante é que Jesus considerava o Antigo Testamento uma revelação de Deus, que tem autoridade. Então ele devia agir conforme passagens bíblicas que condenam o vinho alcoólico. Inclusive palavras escritas em Habacuque 2,15, onde diz: ai daquele que der de beber ao seu companheiro. Além disso, a perfeita obediência de Cristo ao seu Pai faz com que seja improvável que ele tenha feito qualquer coisa que pudesse comprometer os fortes alertas, advertências contidos na palavra de Deus relacionada ao vinho fermentado e todos os danos ali causados por ele. Outro ponto a se observar. Especialistas em embriologia também descobriram evidências que até mesmo o consumo moderado de álcool pode afetar o processo reprodutivo em mulheres em idade fértil, causando em alguns casos aborto espontâneo, anomalias em recém-nascidos, e o consumo pode colocar em risco os cromossomos de um óvulo que se prepara ali para sair do ovário. Uma vez que Deus sempre soube desses fatos, seria difícil sustentar que Jesus incentivou o uso de bebida alcoólica em uma festa onde muitas mulheres participavam, especialmente uma noiva que poderia engravidar momentos depois. Então, baseado nessas perspectivas, é mais favorável à tese de que o vinho feito por Jesus no casamento, com a finalidade ali de revelar a sua glória, era o vinho puro, doce, o vinho não fermentado, ou seja, o novo vinho. No próximo vídeo, eu vou responder se a Bíblia condena o vinho em si ou apenas o excesso e a embriaguez. Então já me segue para mais conteúdos como este.